Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a paz de Cristo. Meu nome é Franciela, moro em Colatina, no Espírito Santo. Eu vim relatar aqui para vocês sobre o meu processo de restauração do meu casamento, né? Eu espero que esse relato, que esse testemunho alcance vidas, alcance lares, mulheres, que as pessoas possam olhar para o meu testemunho e ver como Deus ele é maravilhoso e grande, tá? Estou casada há 9 anos com meu marido. Estou com ele há 9 anos, na verdade. Casada há 8 anos. Para a glória e honra do Senhor, comemoramos em dezembro agora o nosso casamento, né? Mais um ano aí. Eu vou começar relatando como tudo começou, né? O meu deserto, na verdade, ele começou em 2021, né? Porém, tudo começou em 2019. Estávamos na igreja, né? Mas sempre acontece daquela rebeldia de querer sair da presença de Deus, de querer viver da nossa forma, né? E foi o que ocorreu comigo e com meu marido. E o que aconteceu? Em outubro de 2019, decidimos tomar a decisão de sair da presença do Senhor. Outubro, novembro, não me recordo o mês certo, né? Eu lembro que era finzinho de ano. E então aí começamos a viver da nossa maneira. Festas, né? Companhias, né? Que não nos levava nada para perto de Deus. Pelo contrário, nos afastava cada vez mais, né? E é aquela rotina, né? A pessoa para de orar, não vai mais aos cultos. Logo quando a gente saiu, a gente ainda assim, a gente ia de vez em quando, mas acabou que um tempo a gente se distanciou ao máximo. Pessoas sentiram muito isso, sabe? E uma das pessoas que sentiram mais da nossa saída da igreja foi a minha filha. A minha filha hoje, ela tem 10 anos, né, de idade. Na época ela era bem novinha. Meu esposo e eu, a gente nunca, antes da gente passar, né, termos se batizado na igreja, a gente sim consumia bebida alcoólica, porém a minha menina ela tinha um aninho de idade, não entendia nada, sabe? E quando a gente passou para a igreja, ela já tinha seus 2 aninhos e poucos, e ali ela cresceu, né, na igreja, na presença, a gente sempre ensinando que era certo. E quando a gente sentou com ela e falou que a gente estava tomando a decisão de estar saindo da igreja e que a gente estava consumindo bebida alcoólica, aquilo foi uma dor muito grande nela. Ela chorou muito, 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 porque a gente ensinou desde sempre que aquilo não era o certo, porque a bebida, querendo ou não, ela traz discórdia, né? A bebida, querendo ou não, ela traz desunião dentro do lar, né? Então ela já tinha esse entendimento. Por mais novinha que ela fosse, ela já tinha esse entendimento com ela. Então aquilo ela chorou feito um adolescente quando termina o primeiro namoro, que fica, sabe, desnorteado. Eu vi ela daquela forma, ela chorava muito. E aquilo cortou meu coração no momento, mas na minha cabeça era o seguinte, vai passar, né? Ela vai se acostumar. E então a gente começou a viver da nossa maneira, né? Eu estava no trabalho, meu marido tinha um trabalho dele. E depois eu comecei a trabalhar por conta própria. E aí eu vi que depois que não tinha, como que fala? Não tinha um retorno bom, né? Que eu poderia estar ajudando dentro de casa. Então eu tomei a decisão de arrumar um serviço de carteira assinada. Uma conhecida minha me ajudou a entrar numa empresa, né? E eu entrei nessa empresa em 2021. Em 2021 eu estava ali, só que essa empresa era uma empresa diferente, né? O que acontecia? Todos os dias, antes de começar o nosso expediente, tínhamos um momento de comunhão com Deus, de oração. Ali, a gente, cada dia podia estar orando, contando um testemunho, relatando algo, lendo uma palavra, né? Coisas do tipo. Então, ali estava eu, né? Todos os dias, participando desse momento e finais de semana, né, ia viver a minha vidinha, bebida, balada, festinha, né, aquela coisa toda. Aí foi logo na época da pandemia também, né, que eu saí da igreja. Então meu pensamento era o quê? Queria curtir a vida. Poxa, vou para baile, vou para festa, vou para isso e aquilo outro. Aí veio a pandemia. E aí eu não podia ir para canto nenhum.
e não fiz o que eu tinha em mente. Acabou que a gente se reunia em família dentro de casa e ali mesmo a gente consumia bebidas, né? Até as coisas voltarem ao normal. Aí em 2021 aconteceu esse trabalho e ali eu tinha essa comunhão diária com Deus, né? E aquilo ali começou a me incomodar. Por quê? Eu me sentia hipócrita, que durante a semana eu tinha uma comunhão com Deus, né? Chorava, sentia a palavra de Deus, sentia Deus falar comigo através de pessoas, né? E aí eu lembrava dos momentos que eu estive na presença de Deus há algum tempo atrás, né? E aquilo começou a me incomodar de certa forma. Eu falo que foi o Espírito Santo que trazia aquilo para mim. E eu comecei a tomar a decisão de parar de beber. Eu fiz várias tentativas de parar de beber, frustradas, né? E eu queria parar, só que eu tinha em mente o quê? Quando eu fui a primeira vez para a igreja me batizar, batizou eu e meu esposo juntos. Quando a gente saiu, saímos juntos, um com o consentimento do outro, né? Saímos juntos, tomando a decisão de sair juntos. E para voltar, eu queria voltar com ele. Eu falava, Senhor, eu quero voltar com meu marido. Eu vou me batizar sim, novamente, né? Meu rebatismo, eu quero. Mas eu quero meu marido do meu lado, se batizando também. Isso 2021, né? E aí eu cheguei pro meu marido e falei com ele. Falei, olha, não quero mais essa vida. Eu quero mudar. Eu quero voltar para a igreja. Ele me deu total apoio, falou que, né, se eu sentia disso de voltar, que eu podia voltar, mas que não era o desejo dele no momento, que ele queria continuar do jeito que ele estava. Ok. E aí, assim fiz e comecei a minha oração. E começou os conflitos dentro da minha casa. Não foram nada bacana. Meu marido falava que a gente não tinha os mesmos pensamentos mais, que a gente não tinha mais os mesmos sonhos, os mesmos ideais. E aquilo me deixava bastante triste, tá? Bastante. E teve uma noite, porque assim, quando a pessoa toma a decisão de ir para Cristo, ou de voltar para Ele, sofremos uma retaliação, sofremos uma opressão muito grande dentro de casa. O meu marido, na época, ele estava trabalhando de segurança. Nesse meio tempo, ele fez um curso de vigilante, né? Numa cidade vizinha. E depois ele começou a trabalhar, né? Às noites, ele saía para cidades vizinhas trabalhando. E eu ficava sozinha, mas minha filha dentro de casa, né? Minha mãe trabalhava, minha mãe mora do meu lado, minha mãe trabalhava de garçonete e a minha irmã também num bar da cidade aqui, a minha irmã. Eu dentro de casa, dormindo, né? E eu não lembro nesse dia onde minha filha estava. Eu sei que ela não estava comigo no quarto. Não me recordo se ela foi dormir na casa de alguém, de algum parente, não me recordo. Eu sei que eu estava sozinha dentro de casa. Aquele dia eu tive um sonho muito forte. Eu sonhei que tinham 2 ladrões dentro da minha casa, tinha um cômodo dentro de casa, que tinha um objeto que eu tinha muito apreço por aquele objeto. Os ladrões queriam pegar aquele objeto e eu não queria deixar. E eu defendia a todo custo aquele objeto. E aí eu me dirigi à minha janela do meu quarto, né, no sonho, e comecei a pedir por socorro. E aquilo, o ladrão ele veio para cima de mim, tentando me calar, tentando me oprimir. E aí eu tinha uma vizinha que ela falou assim que ela iria me ajudar e iria ligar para a polícia. E aquilo o ladrão viu. E o ladrão falou assim que ele iria na casa dela destruir a vida dela. Foi essas palavras dele. E aí eu sei que eu corri pela casa para poder ir para fora, passei a mão na minha filha. Minha filha estava dentro de casa, passei a mão nela e fui para fora de casa. Nessa corrida, eu reparei que a minha casa era uma casa linda, uma casa muito bonita. Porém, dentro de casa, tinha o painel da minha sala, ele estava com broca, né? O painel era lindo, a televisão era linda, porém estava com broca. E aí eu me perguntei o porquê uma casa tão bonita tinha um móvel daquele jeito, né? Um móvel com broca, como se fosse um móvel
denegrindo, né? Se acabando. E aí eu comecei a me perguntar, e nisso fui para fora de casa. Aí quando eu cheguei do lado de fora de casa, eu topei um casal de jovens, né? E esse casal de jovens, eu pedi socorro a eles, pedi para eles que eles me ajudassem, que tinha 2 ladrões dentro da minha casa, e esses ladrões queriam roubar meus pertences. Eu não queria que eles saíssem de lá, a não ser com a polícia, né? E eu precisava de trancar minha casa com eles lá dentro, né? Essa era a minha ideia, de eu trancar eles lá dentro e a polícia chegar, destrancar e eles ir presos, né? No meu sonho. E aí eu falei, não, eu tenho que entrar dentro da minha casa, eu tenho que pegar a chave e eu tenho que trancar o portão. E o meu portão era trancado com 4 cadeados, né? E aí eu entrei, e nisso que eu estava tentando entrar dentro da minha casa, naquele entra, não entra, entra, não entra, né? Com medo, eu vi que tinha uma brecha muito grande numa das paredes da minha casa. E aquilo ali, o ladrão estava tentando sair por ali, né? Ele não tentou sair por onde ele tinha entrado, ele tentou sair por uma brecha. Eu peguei e falei assim, não, por aqui você não sai. E aí, de alguma forma, eu fechei a brecha na parede. E aí ele ficou preso dentro da minha casa. E logo depois eu consegui entrar dentro da minha casa correndo, passei a mão na chave e fugi de novo para fora. Que eu corri de novo para fora, aí eu comecei a trancar os cadeados. O último cadeado, ele foi mais difícil para eu trancar, porque eles colocavam a mão para me atrapalhar, né, eu fechar a fechadura, o cadeado. Por fim, com muito custo, eu consegui trancar o cadeado. E ali eu fiquei mais aliviada. No meu sonho, meu marido não estava. Não me lembro onde ele estava. Eu sei que estávamos casados, né? Isso aí eu lembro. Mas ele não estava em casa naquele dia. E aí eu falei assim, eu preciso deixar minha filha com alguém, com algum vizinho, vou deixar minha filha com algum vizinho, que no sonho eu morava num apartamento. Falei, eu preciso deixar minha filha com um vizinho e para eu poder tomar minhas medidas, né? E aí eu subi uma escada. A escada que eu subi, tinha uma mulher lavando um tapete, né, na escada. E naquela escada, a mulher que eu avistei a mulher ela tava com uma saia muito curta, que dava para ver as partes íntimas delas assim, né? Na verdade, seria a peça íntima dela de baixo. E ela tava com uma blusa muito curta, né, em cima também. E era uma mulher maltrapilho, vamos dizer, uma mulher maltrapilho, né? E aquilo eu olhei para ela assim e falei, não vou deixar minha filha com essa mulher. E eu peguei, eu recuei, eu saí, eu dei as costas. Aí ela foi e me perguntou o que eu queria. Falei assim, não, pode deixar, não é nada não. Ela falou, pode falar. Eu falei, não, não é nada não. Ela falou assim, eu sou igual a você. Ela falou dessa forma comigo. Tipo assim, ela entendeu o meu olhar de julgamento para ela e ela falou que ela era igual a mim. E aí eu peguei e falei, não, tudo bem. Falei, pode deixar. E aí ela veio atrás de mim. Ela falou, eu posso te ajudar de alguma forma? Aí eu peguei e falei com ela, falei, não, só queria uma pessoa que ficasse com a minha menina para me resolver umas coisas, mas pode deixar. Aí ela tinha um filho surdo, né? Ela tinha um filho surdo. Aí ela falou assim, meu filho é surdo. Aí eu fiz um sinal para minha filha que há uns anos atrás, eu fiz um curso básico de Libras, né, de sinais. E aí eu falei com a minha filha em sinais, falei assim, o filho dela é surdo. Aí a mulher olhou com o olho assim, radiante, ela falou assim, poxa, então você entende. Ela só falou isso. E a minha filha num quadro, ela estava pintando num quadro uma paisagem muito bonita. Agora eu não me recordo a paisagem mais. E ali eu acordei daquele sonho. E sabe quando você fica meio dormindo e meio acordada? E eu falava assim, acordada. Aqueles 2 homens são demônios. Aqueles 2 homens são demônios. Eu repeti 3 vezes isso para mim mesma, acordada, com o olho fechado. E que eu repetia, a minha gengiva ficava toda dolorida, como se estivessem arrancando todos os dentes da minha boca. E o meu corpo se arrupiava todinho, como se os poros do meu corpo estivessem se abrindo. Eu sentia. E então, todas as vezes que eu repetia que aqueles 2 homens eram demônios, o meu corpo se arrupiava todo e doía os poros. Eu sentia os poros do meu corpo doendo e a minha gengiva toda dolorida, como se estivessem arrancando os dentes da minha boca. E aquilo, com muito custo, eu acordei, consegui despertar mesmo. E eu comecei a mandar um áudio para minha irmã. Como ela trabalhava de madrugada, eu sabia que ela iria escutar.
E aí eu comecei a contar isso pra ela, esse sonho, relatei esse sonho pra ela. E eu falei, Fran, e eu tava muito grogue. Sabe quando uma pessoa bebe que ela não consegue conversar? Eu tava daquele jeito, parecia que eu tinha me alcoolizado o dia inteirinho e não conseguia conversar. E era assim que eu tava me sentindo. Falei assim, Fran, o nome da minha irmã é Franciele também, né? Somos gêmeas. E ela foi uma peça essencial no meu deserto. E a minha irmã pegou e me falou, ela pegou, ouviu o áudio e falou assim, eu tô ouvindo o seu áudio, tô vendo como que você está bem cansada. Você vai levantar, você vai orar cômodo por cômodo e você vai decretar que o Senhor é o Senhor da sua casa, do seu lar. Você vai expulsar todos os demônios, porque você é autoridade dentro da sua casa. Você vai expulsar todos os demônios daí agora. Aí, naquilo que ela falou isso, eu sentei na cama com muito medo. Eu estava com muito medo aquele dia. Eu sentia uma atmosfera espiritual dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro do meu quarto. Eu sentia uma guerra espiritual. E aquilo eu sentei na cama e eu orei a Deus. Eu confessei para Deus, falei, Senhor, eu tô com medo. Eu tô com medo e eu não tenho forças. Irmãos, eu senti como se fosse uma asa de um anjo abrindo atrás de mim e me envolvendo, formando como se fosse uma proteção em minha volta, né? E quando eu senti aquilo, eu senti que eu podia estar levantando, que o Senhor estava ali comigo e que nada iria me acontecer, inimigo nenhum iria me tocar. E na época eu lembro que eu estava ainda me desfazendo de joias, né? Brincos, piercing, colares. O colar e os brincos eu ainda me desfiz, pois ainda tinha um piercing no meu nariz, né? Eu particularmente, eu não me sinto bem tendo esses acessórios em mim quando eu estou na presença do Senhor. Não sei porquê, tem pessoas que gostam de usar, né? Eu não gosto. Eu não me sinto bem. Mas na minha cabeça, eu só iria tirar, assim que eu estivesse perto do meu batismo, eu iria tirar o piercing do meu nariz. Quando eu cheguei na minha cozinha para orar, na minha cozinha, na minha sala, eu só ouvi a voz de Deus muito forte dizendo que era para eu tirar aquela peça do meu nariz. E eu tinha acabado de comprar, nem tinha pagado ainda, e era folheado a ouro ainda, né? E eu falava assim com Deus, eu tirei do meu nariz, eu falei assim, tá bom, eu vou tirar e eu vou dar pra minha irmã, que a minha irmã na época usava também. Deus mandou eu jogar no lixo, ele falou, você vai jogar no lixo. E aí eu tava hesitando e Deus mais uma vez falou, joga fora. E era nítido a voz dele dentro do meu coração falando comigo. Aquilo eu senti um temor muito grande. E eu peguei e joguei fora. Quando eu joguei fora eu senti um alívio. E aí minha oração acabou ali, né? Orei a Deus, consagrei minha casa ao Senhor e eu voltei a dormir. Ali a minha noite foi abençoada, né? Fiquei um pouco ali ainda assim meio receosa, mas eu consegui deitar e dormir em paz. Ok, tive outras, né, batalhas assim, mas nada comparado àquela noite. Irmãos, um conselho que eu dou a todos escrevam todos os sonhos de vocês durante o deserto. Se vocês têm sonhos, escrevam. Na antiguidade, né, lá antes de Cristo, até mesmo depois de Cristo, Deus ele falava muito com as pessoas pelos sonhos, né? E não permita que o inimigo coloque no coração de vocês que o que vocês estão sonhando é da alma de vocês. Por várias vezes ele tentou me enganar dessa forma, fazendo eu questionar a Deus se o que eu realmente tinha sonhado, se não era da minha alma, porque eu queria muito meu marido e eu sonhava aquelas coisas, né? Então não permita o inimigo colocar isso no coração de vocês. Pois passou. Dezembro de 2021 foi onde aconteceu o meu primeiro deserto. Eu e meu esposo tivemos uma briga logo após que a gente comemorou mais um ano de casados, né? 2019, né? Dezembro de 2019. Ele saiu de casa. Eu, por várias vezes, a maioria das brigas que nós tínhamos, né, na nossa relação, eu que mandava ele embora de casa. Falava para ele ir embora, para ele pegar as coisas dele e jogava ele para fora de casa. Quando eu não fazia, era ele que falava de ir embora, né? Ok. E aí, eu já tinha falado com ele, por quê?
aquele final de semana, a minha filha, ela foi para um acampamento da igreja, né? E aí ele falou assim, ó, final de semana agora a gente vai sair. A gente sai sábado à noite, tá bom? E a gente vai se divertir nós dois. Ok, guardei aquilo pra mim, passamos a semana, minha filha foi viajar. E chegou o bendito sábado. Aquele sábado foi, eu acho que o sábado, assim, que o inimigo mais perturbou a minha mente. Aquele dia eu acordei com uma enxaqueca. Eu não me lembro ao certo se era enxaqueca ou se era a minha sinusite que estava atacada. Mas eu sei que minha cabeça doía muito. E aí eu pedi ele para poder ir à farmácia comprar um remédio para mim. E aí ele brigou comigo, falando assim que já que eu tinha essas crises de dor de cabeça, era para eu ter o remédio em casa, porque ele não ia na farmácia. Aquilo eu fiquei chateadíssima. Fiquei chateadíssima. E nisso ele bebendo embaixo do prédio com um tio meu, né? E aí peguei com muito custo, com muita dor de cabeça, fui na farmácia, comprei meu remédio, voltei embora e fiquei deitada. E ele continuou bebendo. E nisso, logo depois ele subiu, falou assim que ia sair com o meu tio e o marido da minha prima, né? Numa casa de um amigo deles aqui. E que depois ele vinha pra gente sair. Falei, ok. Aquilo a hora foi passando e nada dele chegar, a hora foi passando. Quando eu me dei conta que eu olhei no relógio, já era 9 horas da noite e ele não tinha chegado. Aquilo eu liguei muito brava para ele, muito brava. E o telefone dele tava com problema na época, só funcionava no Viva Voz. E aquilo eu comecei a brigar com ele, estando no Viva Voz, e falando para ele ir embora, que ele tinha combinado comigo de sair. E aquilo já não era hora mais de sair, ele também estava bêbado, isso e aquilo outro. Ok. Ele veio embora. Deu 10 minutos, ele veio embora. Aí chegou aqui, eu peguei as coisas dele, coloquei num saco plástico, as roupas dele e joguei para fora do prédio. Para fora do prédio não, para fora do apartamento. E eu tenho um primo que mora em cima do meu apartamento que era uma das pessoas com quem ele estava naquele dia. E aí eu peguei, falei com ele, falei assim, se é com essas pessoas que você gosta de estar, então é com elas que a partir de hoje você vai ficar. Você não precisa se preocupar mais comigo. Mandei ele embora de casa. E aquilo eu levei também, joguei na porta do meu primo. E meu primo só falou que não tinha culpa do que estava acontecendo, que era para eu ficar calma, né? E aquela coisa toda. Ok. E aquele sentimento, tipo assim, vai ser mais uma briga, daqui a pouco vai estar tudo bem, né? E beleza, se passou o sábado, tudo isso que aconteceu, chegou no domingo. Chegou no domingo, aí a minha sogra me ligando, já era à tarde já, me perguntando onde é que meu marido estava, porque eu tinha mandado ele para fora de casa, que era para me dar conta dele, que ela já estava passando mal e que não sei o quê, que ela estava tentando falar com ele o dia todo e ele não atendia. E aquilo eu comecei a ficar preocupada também, né? Falei, poxa, pelo menos com a mãe dele ele poderia ter contato, né? Falei, o que será que aconteceu? E aquilo ali eu fiquei muito preocupada. E eu comecei a entrar em contato com meu primo para saber se ele sabia do paradeiro do meu marido. Aí ele pegou e falou, ontem à noite ele entrou em contato com um amigo dele, parece que eles tinham uma excursão para ir, ele ia nessa excursão com um amigo. Ok. Peguei, procurei saber quem era esse amigo, meu primo deu as características, mandei foto perguntando se ele sabia se era aquela pessoa, aí ele confirmou que sim. Aí eu entrei em contato com essa pessoa, com esse tal amigo, consegui falar. Esse tal amigo pegou e falou que meu marido estava com ele sim, porém estava na van com uma mulher, né? Após, acho que não tinha nem um dia que eu tinha colocado ele para fora de casa, ele já estava com uma pessoa, né? E, ok, pedi fotos, ele mandou fotos, né? Aí criou todo um alvoroço. Aí eu mandei até para minha sogra o que estava acontecendo. E eu fiquei muito abalada, muito chateada, porque tantos anos de casada eu vi meu marido fazendo nada do tipo, né? Então aquilo para mim foi um choque, porque na minha mentalidade a gente ia voltar logo, né? E não foi o que aconteceu. Aquilo me machucou muito, porém eu tinha para mim que aquilo foi um pouco de culpa minha, né, do que aconteceu. Eu tinha parte de culpa, né, e tal. Mandei mensagem pro meu marido, mandei um monte de coisa para ele, não me respondeu aquela noite. E durante aquela semana eu entrei em contato com ele,
quis ir até a ele conversar pessoalmente, ele não conseguia olhar para mim. Ele mesmo verbalizou, falou assim que ele não estava com coragem de olhar para mim, ele estava com vergonha de mim, que ele não queria me ver mais, né, que ele não podia ter feito aquilo e acabou fazendo, né, momento da emoção, momento de raiva, né, e ele não queria me ver mais. E falei para ele descer, para ele vir embora para casa, que até no entanto ele estava na casa de uma tia já. Naquela semana ele foi para uma casa da tia dele, um bairro aqui perto de casa. E aí ele mal conseguia dirigir a palavra a mim, né? E eu vim embora muito abalada, muito triste. E ali eu dei por mim que meu casamento estava acabando, né? Que realmente não tinha muito o que fazer, a não ser orar a Deus. Comecei a orar a Deus, foi aonde eu conheci a Camila Morim, né? A minha irmã, ela já estava no deserto do casamento dela também na época, né? E ela me indicou o canal da Camila Morim. Ela falou, escuta esse relato, escuta esse testemunho e vai pesquisando sobre, vai orando, jejuando, e Deus vai te orientar do que fazer. E ali eu comecei a ouvir o testemunho da Camila Morim, a ouvir o testemunho do esposo dela, né, de tudo que estava acontecendo, de tudo que aconteceu com eles, né, durante esse processo. E ali aquilo ali foi me dando uma esperança, né? Uma esperança. E aí viramos o ano. Na virada de ano, meu marido ele procurou ir até a mim onde eu estava para ficar um pouco perto, mas aquela virada de ano foi uma virada de ano frustrada, né? Acabou que não deu em nada, mas ele me rejeitava de alguma forma. Orgulho, eu falo que era orgulho da parte dele. E ele sempre tinha um costume de me buscar na porta do meu trabalho, né? Antes de tudo acontecer, ele trabalhava perto do meu trabalho e ele saía primeiro do que eu. Ele ficava me esperando por 1 hora na porta do meu trabalho até eu sair para a gente vir embora. Então eu sentia falta disso, até disso. E eu olhava para baixo, ver se ele estava me esperando lá e não estava. Isso me doía muito. E continuei a oração, aí entramos em janeiro, né? Quando foi em fevereiro, ele tomou a decisão, porque eu comecei a pedir ajuda dele de umas coisas aqui em casa, né? Acabou que a pia da minha cozinha tinha entupido, ele veio, desentupiu, fez o trabalho todo. E toda vez que ele me via, ele queria ter contato, né? Queria beijar, queria poder abraçar, né? E aí eu acabava que cedia para ele. E aí, por fim, um dia ele chegou e falou assim, ó, eu quero voltar. Vamos voltar, vamos começar do zero, isso e aquilo outro. Fiquei muito feliz. Foi um dia assim que eu menos esperava, sabe? Foi um dia assim, um dia comum. Eu achei que era mais um dia que ele estava indo lá em casa, que ele ia embora, né, e pronto. Mas aquele dia ele tomou a decisão de voltar. Na mesma hora ele ligou para um primo dele, pediu o primo dele para trazer as coisas dele embora para casa. E aquele dia ele veio embora. E passamos o carnaval juntos, fizemos o aniversário da nossa filha, né? E quando chegou no mês de maio, começou ali uma coisa estranha acontecer. Eu sentia que ele não estava mais próximo, eu sentia que ele estava se distanciando, eu sentia que ele não queria que eu mexesse no telefone dele, que se eu chegasse perto ele já meio que escondia o telefone. E aquilo eu comecei a ficar encafifada com aquilo. Mas ok, não queria perder a razão, não queria perder a bênção, não queria sair como a doida, né? E continuei em oração. E aí, um dia, a gente brigou, não lembro por quê. E aí ele pegou e falou que ele não ia mais dormir na cama, que ele ia dormir no chão, no corredor daqui de casa, e que ele ia sair de casa. E aí eu peguei e falei com ele que eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu falei, não estou te entendendo. Não, porque não dá mais, não sei o quê. Eu estou tentando, mas eu estou vendo que não está dando certo, aquela coisa toda. Falei, ok. E aquilo ali eu continuei de novo em oração. E ele dormiu no chão de casa, né? E eu continuei em oração. Oração, clamando a Deus, tentando, né, ter sabedoria ali, porque não é fácil. Eu não sei o que é pior, se é você lutar com seu casamento com o cônjuge dentro de casa, te rejeitando, ou se é ele fora, né? Porque aí você não está sabendo o que está acontecendo com ele. Enfim, né? Ali ele ficou um mês.
fora da cama. Um mês certinho. Quando completou um mês, ele voltou para a cama e ele falou assim que ele e aí ele falou assim que queria assim, o nosso casamento e que ele iria fazer o possível para ficarmos juntos, né? Que ia tentar mais uma vez. E ok. E ali, mais uma vez, eu tentei, né? Tentando sabedoria, orando, jejuando, pedindo a Deus para poder mostrar o que estava acontecendo, para Deus tirar da vida dele tudo aquilo que poderia fazer com que o nosso casamento fracassasse, né? Que já tinha um tempo que eu estava lutando. E eu queria meu marido na presença do Senhor junto comigo. E eu não tinha me batizado ainda, porque o meu lema era que se batizamos a primeira vez juntos, se saímos juntos, eu queria voltar para a presença do Senhor novamente junto com ele. Esse era meu lema de batizar de novo junto com ele, né? Só que Deus, ele quer que cada um tenha a sua experiência, né? Tem aqueles casais que conseguem voltar juntos para a igreja, né? No meu caso, não foi o caso. Então, ali ele voltou para a cama, né? Continuamos dormindo juntos, aí tentamos mais uma vez. Quando foi dia 19 de julho de 2022, meu marido, num dia, ele sempre estava chegando em casa, trazia bebida, né, para beber na varanda de casa. Isso coisa de quinta, sexta-feira, né? Ele fazia isso, essas coisas. E aí, um dia eu fazendo uma janta e eu muito desconfiada do que estava acontecendo, muito desconfiada. E aí eu peguei não, na verdade, né? Eu fiz meio que uma emboscada ali para ele. Eu entrei no WhatsApp da minha menina, eu vi que ele estava online por muito tempo. E aí eu tomei a decisão de sentar do lado dele onde ele estava. E assim que eu cheguei do lado dele, ele saiu do aplicativo, né? E ali eu já desconfiei. Aí eu comecei a questionar ele, perguntar o que estava acontecendo, se ele não estava querendo que eu visse alguma coisa. E aí ele confessou para mim que ele estava conversando com uma pessoa, mas que não tinha nada físico, nem contato físico, né? Que não teve, mas foi meio que uma briga, né? Não chegamos a gritar, nem nada do tipo, mas houve sim uma discussão. Aquele dia eu não mandei ele embora, porque desde dezembro de 2021, que eu havia tido aquela briga com ele, eu tinha feito uma promessa para Deus que, independente do que acontecesse, eu não mais mandaria ele embora de casa. E ali eu fiz. Eu fiquei quieta, eu me calei, né? E quem saiu foi ele. Como eu disse a vocês antes, quando eu não mandava ele embora, ele que falava em se retirar. E aquele dia foi o que ele fez. Ele passou a mão numa bolsa, colocou umas roupas dentro e saiu. Saiu, né? Assim, lançado à sorte de casa. Perguntei ele onde ele estava, ele falou assim que não sabia. Aí aquele dia ele subiu, depois ele voltou pro prédio, né? Foi até a casa do meu tio, meu tio mora no último andar. Foi na casa do meu tio, ali ele passou a noite. E ele não sabia para onde ele ia, porque eu acredito que ele ficou meio com vergonha de voltar para casa da tia, né? Aquela coisa toda, de ter que explicar o que estava acontecendo. E na primeira semana que isso aconteceu, eu tive aquela sensação de que o que estava acontecendo era o certo, né? Não, foi o melhor que aconteceu, é isso mesmo, é aquela coisa. E eu acredito que ele também, que o sentimento de início para ele foi de que ele estava fazendo estava certo, né? E então, passou uma semana, na segunda semana eu comecei a querer questionar ele o porquê que ele estava fazendo aquilo, né? Ou porque o que estava na verdade acontecendo, eu queria que ele respondesse minhas perguntas. E aí acabou que eu fui dentro da casa dele, eu me humilhei muito, chorava horrores. E ele me mandando para fora, que ele não queria falar comigo, que não sei o quê. E aí eu chorando. E por fim eu saí. Saí que eu vi que não ia adiantar eu ficar ali insistindo, né? E ele não querendo conversar. E aí, muito frustrada, eu saí dali. Eu saí dali muito frustrada e peguei e fui embora. Fiquei de cama por alguns meses, coisa de 2, 3 meses quase, eu fiquei de cama.
lá perguntando para Deus o porquê que ele estava acontecendo, se eu estava fazendo as coisas certas, né? Durante ainda o meu processo, que ele tinha voltado para casa, eu continuei vendo os vídeos, eu continuei buscando conhecimento, busquei vídeos falando sobre a nossa infância, do que a gente passa na infância, que muitas atitudes que a gente tem hoje é reflexo do que a gente foi, do que aconteceu com a gente lá atrás. Até isso eu busquei e eu aconselho vocês a também buscarem, tá? Então eu entendi porque que toda vez eu terminava, eu mandava ele embora de casa. Eu entendi o porquê que a maioria dos meus relacionamentos que eu tinha antigamente, eu também eu tomava a atitude de terminar e eu me sentia bem com aquilo, né? Tipo assim, poxa, eu terminei. Porque eu entendi que quando eu tinha uns 4 anos, o meu pai se separou da minha mãe, ele foi embora, e querendo ou não, inconscientemente eu sofri aquele abandono em aspas. Quando eu tive 11 anos, a minha mãe, ela foi morar fora do país. Eu sofri muito com isso também, então foi um abandono assim entre aspas. Então, a minha mente, ela foi trabalhada para eu não sofrer mais abandono. Então, quem abandonava era eu. Então, eu preferi abandonar e sair assim, livre, né? E foi o que aconteceu. Porém, acabou que quem saiu da última vez foi ele, então eu sofri o abandono mais uma vez. E aquilo ali eu comecei a me perguntar para Deus. Falei, eu tô fazendo tudo certinho, Senhor. Eu tô orando, eu tô jejuando, o que que tá acontecendo? Só que eu entendi com o tempo que a minha busca que eu estava tendo não era para agradar o Senhor, era para eu ter resultados, era para em prol de mim. Sabe quando uma criança ela faz algo para ter algo em troca? Quando você fala assim, se você fizer isso, você vai ganhar aquilo. Eu estava igual uma criança, fazendo para Deus, mas para ganhar o meu casamento, sabe? Eu não estava fazendo de todo o coração. Eu tinha intenção no que eu estava fazendo, né? De certa forma, não é errado porque acaba que não, esse pensamento ele te aproxima de Deus de alguma forma. E assim como aconteceu comigo, eu despertei durante o meu processo e comecei a fazer uma busca verdadeira com Deus. Quando foi em outubro, irmãos, eu tinha uma mente muito fechada em questão de religiosidade. Eu tinha muito isso na minha vida. E eu falo para vocês, religiosidade mata, mata. E desde que eu entrei no meu deserto, Deus sempre me deu sonhos. Um dos meus sonhos aconteceu. Eu estava em um ambiente que estava cheio de gente, acredito que era um supermercado grande, estava cheio de gente ali, várias pessoas. E de repente, aquelas pessoas foram sumindo. E aonde eram portas, foram se tornando muros, paredes. E eu me encontrei num lugar igual um escombro, sabe? Um lugar como se fosse uma construção, um início de construção, né? Em um lugar muito estranho. Tava tudo caindo na minha cabeça. E eu olhava aquilo assim, procurava sair e não achava. E aí eu me abaixei num cantinho, igual uma criança com medo. Eu me abaixei no cantinho e disse a seguinte frase: eu vou ficar aqui até isso tudo passar. Na hora que eu abrir o olho, tudo vai voltar ao normal. Como se fosse um passo de mágica, né? Eu fiz isso. E aí, assim que eu abri o olho, que eu olhei para cima, eu vi demônios voando sobre a minha cabeça. Demônios voando sobre a minha cabeça. Aquilo eu levantei espantada. Espantada, procurando uma saída e não encontrando a saída. E aquilo eu acordei daquele sonho. Acordei daquele dia, era uma tarde que eu tinha deitado, porque eu não tinha carteira assinada, eu não era empregada, né? Eu não estava empregada. E nesse meio tempo, a empresa onde eu estava, que eu falei que me aproximou de Deus, acabei sendo mandada embora dessa empresa, né? Então eu estava recebendo seguro naquela época. E aí eu estava deitada durante aquela tarde e sonhei isso. E aquilo para mim foi assim, assustador, né? Levantei muito preocupada e aí eu relatei para minha irmã esse sonho. A minha irmã falou assim, Fran, vai haver um momento que você vai ter que se encontrar sozinha com Deus. Vai ser assustador para você, mas você vai precisar. E é que eu fiquei mais assustada ainda. Eu falei, poxa, eu tô conseguindo ainda com ajuda, como que eu vou fazer isso? E teve um dia que a minha filha, que eu tava vivendo assim.
eu me deitava, né? De manhã eu levantava, dava alguma coisa de comer para minha filha, voltava para a cama. Na hora do almoço eu levantava, dava de comer para ela de novo, voltava para a cama e ali passava o resto da tarde. E aí teve um dia que a minha filha olhou para mim e falou assim: "Você vai dormir de novo, mãe?" E a minha filha, ela foi uma pessoa assim essencial na minha vida durante o meu processo. Era uma pessoa que eu pedia para deitar do meu lado, pentear meu cabelo para eu pegar no sono. É uma pessoa que eu conseguia manter perto assim para abraçar, que eu conseguia sentir amor, o amor de Deus, eu conseguia sentir olhando para minha filha. E uma das coisas que eu não me esqueço durante o meu processo não, durante a minha saída da igreja, né? Foi um dia minha filha olhando para mim, porque aqui em casa a gente tinha uma caixa de cerveja, né? No canto da nossa varanda. A minha filha olhou para mim, para minha mãe e falou assim, a minha mãe também na época bebia muito. Minha mãe, desde que eu me entendia por gente, ela sempre bebeu, né? Ela sempre teve essa vontade de ir para a igreja, né? E nunca conseguiu. E um dia minha filha pegou e falou assim: "Eu oro para que um dia essa caixa de cerveja saia dali e vocês vão parar de beber." Eu falei: "Amém, minha filha." Sabe quando você ouve uma coisa de uma criança, você não bota sentido no que ela está falando, não bota assim, não é que você não bota sentido, mas você não bota uma verdade no que ela está falando, sim? Sabe? Mais uma coisa que a criança está falando, né? Pois ela falou com essas palavras: "Eu oro todos os dias a Deus para que aquela caixa de cerveja saia dali e vocês pararem de beber." Eu falei: "Tá bom, amém." Né? Não dei importância para o que ela falou. Mas aí passou, né, um tempo. E quando foi em 2022, a minha mãe, ela se entregou para Cristo. Ela se batizou. A minha mãe, ela tomou a decisão de não beber mais. E aquilo pra gente, assim, foi uma surpresa, porque a minha mãe, toda vez que ela falava em parar de beber, ela até parava por um tempo, mas logo depois ela voltava. E aquilo foi, assim, uma surpresa para mim e para minha irmã. Porque logo um dia depois do Natal, que a gente tinha passado o Natal juntas, e a gente tinha até discutido, né, no Natal, a minha mãe veio dentro da minha casa e falou assim: "Minha filha, a partir de hoje eu não bebo mais." Aí eu olhei para ela, não acreditei, tipo assim, lá no fundo do que ela estava falando, achei que era só mais uma vez que ela estava falando aquilo. Falei: mãe, que Deus te abençoe." E abracei ela. Ela falou a mesma coisa para minha irmã e minha irmã também não acreditou. A gente ouviu, mas não acreditou. A gente não botou fé no que ela estava falando. Só que a minha mãe, a partir do momento que ela tomou a decisão, ela teve fé nela mesma. E ela se batizou logo depois. Aquilo foi um dos acontecimentos maravilhosos. Porque em 2020, a minha irmã, ela fez jejum durante 1 ano de carne vermelha em prol da minha vida e da minha mãe. Ela, durante 1 ano, ela não consumia carne vermelha, né? Mas na época eu tinha até um churrasquinho e eu perguntava para ela por que ela não queria comer. Ela falou: "Não, eu tô fazendo um propósito. Durante 1 ano eu não tô consumindo." Só que ela nunca falou que propósito era esse. Quando acabou, quando foi em 2021, eu tomei a decisão de querer voltar para Cristo. Aí onde ela foi e falou: "O meu propósito era pela sua vida e pela vida da mamãe." E a minha mãe se batizou primeiro do que eu ainda. Eu tomei a decisão de ir para a igreja e nisso eu comecei a tomar estudo dentro de casa, né? Estudo bíblico. Minha mãe começou a me acompanhar no estudo bíblico. Mas acabou que ela não foi para a mesma igreja que a minha, mas ela buscou uma igreja onde ela sentisse a presença de Deus ali, né? Da forma dela, da maneira dela. E aquilo fez queimar no coração dela. E ela foi e se entregou. Aquilo pra gente foi assim maravilhoso. Voltando, irmãos, né, sobre o meu sonho. Eu tive aquele sonho, né, do supermercado, onde tudo virou escombros e tal. E aí eu acordei. Naquela semana, a minha irmã me fez um convite. Ela falou assim: "Fran, você vai fazer o que em tal dia?" Eu falei assim: "Bom, até onde eu sei nada", porque a gente nunca tem nada programado a longo prazo, né? Falei: "Até onde eu sei nada." Ela falou: "Então guarda essa data.
guarda essa data e não marca nada para essa data, que você já vai estar marcado alguma coisa. Aí eu pensei comigo, falei, pronto, quer ver que vai ter algum encontro da igreja dela, ela vai querer que eu vou, mas eu não vou. Não vou porque a minha igreja é outra e tal, tal. Eu tinha a questão da religiosidade, irmãos. E eu falava com ela, eu não vou porque minha igreja é outra, eu tô caminhando em outra igreja e eu não vou e pronto. E aí aquela ela só falou isso comigo. E depois eu falei assim, ó, Fran, se for encontro da sua igreja, não quero não. Falei com ela, falei, não quero. Falei assim, pode deixar pra lá. Ela só virou pra mim e falou assim, guarda o seu coração. Ela só falou isso. E aí aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Por que eu estava rejeitando aquele convite? E era para eu aceitar. Porque não tinha nada demais. Era só eu ir, se eu não gostasse, tudo bem. Eu ia voltar, mas pelo menos eu tinha ido, né? E assim eu fiz, fui. Falei com ela, aí fui, mandei mensagem para ela. Falei com ela assim, ó, se for isso mesmo, faz o seguinte então, pode colocar aí que eu vou então. Ela falou, amém, Fran. Ela falou, eu sabia que você ia. Porque o convite não veio de mim, veio do Senhor. Falei, amém. E aquilo ali eu fui orando para esse dia, né? Pro dia do encontro da igreja dela que eu ia. E chegou o dia. Eu fui, era 3 dias, sexta, sábado e domingo. Havia uma menina, isso me chamou muita atenção. Como eu havia feito o curso de Libras, então eu conversava pouco, mas conversava alguma coisinha. Eu conseguia entender algumas coisinhas, né? Que a menininha falava. Ela tinha 15 aninhos, ela era surda desde nascença, né? E aquilo ali não tinha mais ninguém no encontro que estava indo que falava em Libras, né? Eu não pude ajudar ela de certa forma lá, porque, como eu disse, eu sabia pouca coisa em Libras, não era tudo. O que eu pude ajudar, eu ajudei ela. E aí, no sábado, lá no encontro, a gente sentado, conversando com ela, ela falando que ela perdeu o pai, que ela é surda desde nascença, que ela gostaria de ouvir, não sei o que, tá. E a mãe dela conversando comigo também. A mãe dela já não era surda, a mãe dela era ouvinte, uma pessoa, né, sem deficiência. E aí, ok. Quando foi, acredito que foi naquele domingo, que houve um momento de oração, de libertação, eu comecei a ver pessoas falar em línguas. E eu tinha um bloqueio muito grande em pessoas que falavam em língua, em pessoas que entregavam revelação, em ver curas. Por quê? Porque às vezes você cresce numa religião e você vê pessoas falando coisas que você fala assim, isso deve ser mentira também, né? Igual eu ia em igrejas que havia revelações que as pessoas falavam assim, isso não é verdade, né? Fulano tá falando ali, mas com certeza o inimigo também conhece a vida de todo mundo, né? E tal. Perdão. E aí, eu olhando para o lado, aquele monte de pessoa entrando em espírito, o Espírito Santo batizando em línguas, e pessoas orando, e eu só olhando, eu falava assim, Senhor, eu quero receber isso, eu quero receber isso. Falei, por que eu não estou recebendo? Falei assim, e eu quero acreditar que isso que eu estou vendo é verdade. Me ajuda a acreditar, me ajuda a crer, Senhor, eu não vim aqui em vão. E, irmãos, aquele momento ali foi um sonho que eu tive há uns anos atrás, há muitos anos atrás. Eu não lembro se 2015, se 2016, foi algo assim. Eu tive um sonho que estava eu e meu esposo dentro do nosso quarto. A gente estava brincando ali, dando cosquinho no outro, né? E teve um momento que ele estava em cima de mim dando cosquinha, que eu olhei para a minha porta do quarto, uma fita vermelha levitou. E que ela levitou, eu já vi que não era o Espírito de Deus, que era um espírito maligno. E aquilo, ele veio e me sufocou com a sua mão, né? E eu ficava pensando, falei, como é que eu vou avisar meu esposo que isso está me sufocando? Que ele estava me dando um cosquinho, mas ele não estava olhando pro meu rosto. Aí eu fui e dei um beliscão na costela dele, que eu belisquei a costela dele, que ele olhou para mim, ele viu que eu estava sufocando, e ele tentou me ajudar, e ele correu para chamar minha irmã, e minha irmã não podia me ajudar.
E de alguma forma aquilo ali eu consegui repreender e sair de mim. Que saiu de mim, eu recuperei meu fôlego. Só que foi para cima dele depois o espírito maligno. E aí ele começou a sufocar ele de novo. Sufocar ele na verdade. E sufocava e eu repreendia em nada, e eu orava em nada. E eu mandei chamar minha irmã também, e minha irmã não podia vir na hora. E nada. Aquilo eu caí de joelhos no chão. E eu orei muito a Deus. Eu fechei o olho e orei a Deus, pedindo a Deus para ter misericórdia. Que eu não sabia o que estava fazendo, o que estava acontecendo, que eu ia perder meu marido. E no sonho, eu entrei em um lugar lindo. Um lugar lindo. Era um lugar tudo verde. Tinha crianças e tinha pessoas conhecidas minhas. E eu olhava assim e falava assim, olha fulano, você aqui, né? E teve um momento que eu sentei no colo de Deus. Naquele lugar. Eu sentei no colo de Deus. E eu olhava para Deus, ele me abraçava. Eu falava assim, eu tinha até esquecido do meu marido. Eu falava assim, Senhor, não me deixe sair daqui, não me deixe ir embora, eu não quero voltar. E ele falou assim para mim, isso só depende de você, não depende de mim. E aquilo eu acordei chorando muito. E quando eu voltei na minha oração, que eu estava de joelhos na minha cama, no sonho, que eu olhei, meu marido ele não estava mais se sufocando, ele estava bem, né? Tava com o fogo recuperado e tudo. Só que eu de joelhos no sonho, eu chorava muito. Eu acordei aquele dia chorando muito. Mas eu chorava muito. Porque eu nunca senti Deus igual daquela forma. Porque Ele me tocou naquele dia. E eu não conseguia ver o rosto dele, né? Lógico. Mas Ele me abraçou. E quando eu estava no encontro, nesse domingo que eu falei para vocês, que teve um momento lá de oração e libertação, foi a hora que Deus falou no meu coração assim: eu te esperei até o dia de hoje para encontrar com você. E aquele momento do sonho é hoje. E aí eu lembrei do sonho, que eu cheguei, era um lugar verde para onde foi o encontro, e tinha pessoas que eu conhecia lá, sabe? Tinha pessoas. E eu falei, aquele sonho que o Senhor me deu tantos anos atrás é o dia de hoje. Eu falei, quando que eu ia imaginar isso? Né? Eu não queria imaginar. E aí eu despertei ali. E ali eu comecei a orar muito e agradecer a Deus. Quando eu pensei que não, lembro da menina surda, a menina começou a ouvir na minha frente, eu vi aquilo acontecer. A menina começou a ouvir e ela dava glória a Deus, glória a Deus. E ela começou a tocar pessoas, e ela saiu daquele lugar tocando as pessoas e glorificando a Deus. E eu olhava para ela e falava, você está ouvindo? Ela falou, eu estou ouvindo. E foi a coisa mais linda. Quando a gente saiu daquele encontro, a mãe dela, naquela semana, foi atrás dos médicos para saber se realmente estava ouvindo. E eles falaram que ela tinha audição. Ela tinha recuperado um pouco da audição dela, sim. Tinha que ser trabalhado, né? Mas ela tinha audição. Uma menina que nasceu surda e estava ouvindo. Foi um milagre. E eu falo para Deus que toda vez que eu perder a minha fé, algum dia para eu voltar naquele dia e lembrar dessa menina. Aquele dia pra frente eu retomei a minha vida. Eu comecei a fazer minhas coisas, comecei a fazer curso. Fiz um curso aquele ano de 2022. Uma tia minha me chamou, eu fiz o curso. Comecei a distrair minha mente, comecei a buscar verdadeiramente a palavra de Deus. Comecei a ler a Bíblia. E durante o meu deserto eu falei com Deus que eu não queria saber nada do meu marido, né? Eu falava, Senhor, eu não quero saber de nada do meu marido, do que ele tá fazendo, se ele tá com alguém, se ele não tá. Não quero ouvir nada, né? E assim, ele quase não procurava saber da nossa filha. Tive pouca ajuda financeira. Ele ajudava, assim, mas não ajudava como antes, né? E eu fiz uma oração para ele sair do prédio, né? Porque aquilo estava me fazendo muito mal. Eu orei a Deus, falei, Senhor, tira ele do prédio. Eu não tô aguentando escutar ele chegar tarde, escutar ele sair, às vezes nem voltando para casa. Eu não tô aguentando isso. E foi onde ele foi para a cidade vizinha. É coisa de 1 hora daqui, da minha cidade. E ali ele ficou. Durante os desertos eu pedia sonhos a Deus, para Deus me falar se ele iria voltar, se ele não ia, se eu estava orando certo, porque até isso o inimigo colocou no meu coração. Porque antes dele eu fui juntada com o pai da minha filha, porque essa menina que eu tenho hoje não é de sangue do meu marido. Ele cria ela desde 1 aninho de idade. Que eu conheci ela tinha 1 ano e 8 meses, né? Então ele cria ela desde essa idade, ela tem ele como pai.
Então, até isso eu questionei a Deus. Falei, Senhor, será que talvez não é para me orar pro pai da minha filha? Né? Só que eu falava assim, mas o pai da minha filha hoje ele é casado no papel, ele tem uma aliança com outra mulher. E não é ele que eu amo. Eu amo meu marido, eu quero meu marido. Eu pude sim poderia ter sim, lutado por ele lá no passado, mas eu não lutei. Mas hoje eu tô aqui, hoje eu não fugi. Eu falava com essas palavras para Deus. Eu não fugi do meu casamento. Eu quero meu casamento. Eu casei foi com esse que o Senhor me deu agora. E eu quero ele para mim. E aí eu perguntava para Deus se eu estava fazendo era certo. E Deus me dava muitos sonhos. Um sonho mais lindo que o outro. E um desses sonhos foi eu entrando. Eu estava conversando com meu marido numa rua. E dentro da cidade onde ele está agora, no caso, era, né? E aí 3 rapazes me chamaram pedindo o meu telefone. E aí eu olhei e falei assim, hoje não. Eu respondi dessa forma, hoje não. Quando eu olhei para o lado novamente, meu marido já não estava mais do meu lado. Ele tinha sumido, ele tinha entrado em alguma casa e eu não vi. Por quê? Eu me despercebi com um dos rapazes ou dos rapazes que estavam me chamando, eu me distraí com eles enquanto meu marido sumiu. E aí eu procurei casa por casa para saber qual casa que a mãe dele estava morando, que é onde ele estava, né? É onde ele tinha entrado. E aí eu comecei a ouvir voz, né? Eu fui ouvir a voz da minha sogra e entrei dentro daquela casa. Eu entrei naquela casa, minha sogra estava pintando um cabelo de roxo. E aí eu falei assim, vou passar um pouco dessa tinta no meu cabelo também. E aí eu passei um pouco da tinta, que eu olhei no espelho e era roxo, né? E aí fui depois lá ver o cabelo, e aí meu marido estava pra dentro da casa, né? Ali ele ficou, mas eu também nem chamei para não incomodar. E aí no sonho eu fui me despedir da minha sogra e do meu sogro. Meu sogro saiu de dentro da casa e me dá um abraço. E aí eu falei assim, tô indo, tá bom? Aí nisso meu marido saiu de dentro da casa, falou assim, espera um pouquinho. Aí eu fui ao encontro dele, falei assim, pode falar. Aí ele me entregou um perfume, um frasquinho bem pequeno. Não era um perfume muito caro, mas eu sabia que era um perfume muito importante. E ainda eu falei assim pra ele, esse perfume é muito cheiroso, eu vou usar ele só em datas comemorativas. E ele pegou e falou assim, é pra você. Falou assim, aí ele virou pra mim e falou assim, eu te peço para que você não desista de mim. No sonho ele falou, não desista de mim, eu vou voltar. Eu só não vou te falar quando, mas eu vou voltar. Deixa eu resolver umas coisinhas aqui, que eu já tô indo. Aí eu olhei para ele com o coração tão agradecido, eu falei assim, você tem o tempo que você precisar. Eu falei assim, não precisa se preocupar comigo, eu tô bem. Falei no sonho. E aí eu acordei, aquele dia eu acordei, mas eu acordei feliz, eu acordei alegre. Irmãos, eu falo para vocês, toda vez que vocês desanimar, não desista, aprenda a descansar. Descanse, porque tinha dias que, por mais que eu estava ali entregue, grata, tinha dias que eu me sentia pesada. Sabe o que eu fazia? Eu dormia o dia todo, eu vivia o dia mal, porque a palavra de Deus ela fala que existe o dia mal. Não tenta camuflar o dia mal, não. Vive ele, sabe? Mas eu sempre orava assim, falava, Senhor, esse dia não está sendo um dia bom. Eu não estou bem hoje. Cuida de mim, mas amanhã, quando eu acordar, eu não quero que seja assim. Eu quero que seja um dia diferente. Eu quero que o Senhor esteja em mim. Que o Senhor faça em mim a tua obra. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. E era assim, aquele dia era um dia muito pesado, era um dia muito longo. Mas eu conseguia acordar no outro dia bem. Irmãos, uma coisa que eu fiz foi fazer orações de gratidão dentro da minha casa. Eu celebrava, eu orava, eu pulava dentro de casa, mas tão agradecida meu marido ter voltado. Eu fazia como se ele já estivesse comigo, sabe? Eu orava tanto, tanto, tanto. E eu agradecia, eu falava, Senhor, obrigado meu marido ter voltado, obrigado meu marido ter se apaixonado por mim, Senhor. Obrigado meu marido me amar, Senhor Jesus, obrigado meu marido pensar em mim, dizer que quanto me ama. Irmãos, durante o meu processo de deserto, eu nunca ouvi meu marido falar que me amava. Mas ele também nunca disse que não me amava, sabe? Na verdade, ele me evitou. Durante 2 meses, ele teve contato zero comigo e eu também não insisti, sabe, em ter contato com ele. Um dia aconteceu, eu estava em casa e eu senti o meu coração queimar muito forte para eu mandar uma mensagem para ele. Só que sabe como você sente que parece que é algo de você, da sua alma? E eu falava com Deus, Senhor, se o Senhor não aprova isso, eu não vou fazer. Se for de mim, o Senhor vai tirar.
Só que eu quero uma resposta do Senhor, se é do Senhor ou não, para eu enviar essa mensagem para ele. E eu quero que o Senhor coloque palavras na minha boca do que eu devo falar. Eu não quero falar coisas que eu desejo ou quero falar da minha alma. Eu quero que o Senhor fale através da minha boca o que eu preciso falar para ele. E então eu pedi um sinal para Deus aquele dia. Era uma tarde quando eu pedi o sinal. E então Deus colocou no meu coração uma forma de eu confirmar aquilo que ele estava pedindo. Eu falei assim com Deus, falei, Senhor, se for da tua vontade que eu mande essa mensagem pro meu marido, a minha sogra vai mandar uma mensagem qualquer para mim. Não sei qual tipo de mensagem que ela vai mandar para mim, mas ela vai entrar em contato comigo. Porque a minha sogra já havia muito tempo também que ela não entrava em contato comigo, que ela não mandava mensagem. Ela não, né, não queria, tipo assim, interferir em nada. A gente conversou poucas vezes, coisa de 2 ou 3 vezes depois que a gente se separou, né? Que a gente ficou separado. E é que foi esse o pedido que eu fiz para Deus. Falei, Senhor, se for da tua vontade que eu mande essa mensagem, se não for da minha carne, o Senhor vai fazer minha sogra mandar qualquer mensagem para mim pelo WhatsApp. E aquilo, eu fui pro meu curso aquele dia, saí de casa olhando meu telefone, e durante o curso olhando meu telefone, nada da mensagem. E eu saí do meu curso, já era mais de 10 horas, eu vindo embora a pé. E na hora que eu saí do meu curso, eu olhei meu telefone de novo e não tinha mensagem dela. Então eu entendi que era da minha carne. Eu falei, tudo bem, Senhor, não é para me mandar mensagem. Ok, eu entendo. Por mais que o meu coração ainda deseja mandar essa mensagem, mas eu não vou mandar. E aquilo, quando eu pensei que não, a minha sogra, eu recebi uma mensagem no WhatsApp da minha sogra. Aquilo eu fiquei radiante. Eu falei, Senhor, o Senhor agora confirmou, agora o Senhor vai colocar palavras na minha boca, eu não sei nem o que eu vou falar. Sabe que quando você se declara para uma pessoa, quando você conhece ela, você não sabe o que você falar, você tem medo de falar palavras que possam talvez fazer ela pensar o contrário de você? Era aquilo que vinha na minha mente. E aquilo eu dizia ao meu marido que ele tinha que me perdoar e que eu perdoava ele, que um dia iria precisar liberar perdão para mim, sabe? Porque eu amava muito ele, e isso e aquilo outro. Eu falei e me declarei muito para ele. E o desejo de eu dizer para ele o quanto eu amava ele, eu disse naquele áudio. Eu acho que durante 2 minutos eu disse o tanto que eu amava ele. Gravei um áudio de 15 minutos. 15 minutos. E aí eu falava no áudio com ele, falava assim, provavelmente você não vai me responder esse áudio, mas eu não estou esperando uma resposta sua. Eu só estou te mandando esse áudio porque o Senhor colocou no meu coração. E o desejo de eu dizer o quanto eu amo você é muito grande. E eu dizia que eu amava muito, que eu perdoava. Independente do que ele estava fazendo, eu perdoava ele. Independente do que ele fez, eu perdoava ele. E que eu queria a nossa família de volta. E eram essas palavras que eu dizia a ele. E passou aquele dia, aquela noite, e ele realmente não mandou nada de volta. E aí, irmãos, foi se passando, eu tive 2 sonhos com ele. Irmãos, preste atenção em cada detalhe de cada sonho que Deus entregar para vocês, que para mim foi essencial. Um dos sonhos que eu tive, eu sonhei que eu estava no carro que é da mãe dele, que às vezes ele pega para dirigir. Eu sonhei que a gente estava dentro do carro discutindo. E aí ele me perguntava assim, Franciela, você me traiu. Quantas vezes você me traiu, Franciela? Quantas vezes você foi infiel a mim? Aí eu falava. Aí eu virei para ele e falei assim, Washington, você me traiu quantas vezes? Ele falou assim, 334 vezes. Aquilo me doeu um tanto quando eu ouvi essa numeração dentro do carro no sonho. Ele falou 334 vezes. Eu pulei do carro em movimento. Eu quis sair do carro na hora. Mas aquilo não... Ele estava tão abatido, que ele continuou seguindo o caminho e ele bateu atrás de um caminhão. Aquilo que ele bateu atrás de um caminhão... eu não tinha visto que o acidente era com ele. Eu vi uma movimentação de pessoas no sonho, né? E eu fui chegando perto do carro dele. Que eu fui chegando perto do carro dele, tinha uma mulher que estava seminua indo em direção ao carro dele, procurando saber como que ele estava. Preocupada, assim, né? Com ele. Mas não era preocupação ao certo com ele, né? Mas foi querer saber como que ele estava. E aquela mulher me chamou atenção. De várias pessoas que estavam ali em volta do carro, aquela mulher me chamou atenção. E aí eu acordei. E eu acordei com esse sonho na cabeça. Eu falei assim, Senhor, que numeração é essa? 334?
Eu falei, eu não tô entendendo, mas eu guardei aquilo pra mim. E aí, logo naquela semana, eu sonhei com os dentes da boca dele caindo. E ele perdendo todos os dentes da boca, só que ele estava dentro de um consultório odontológico, restaurando todos os dentes. E eu segurando a mão dele. E ali eu entendi que, de alguma forma, eu ia estar do lado dele, independente do que acontecesse, né? Porque eu entendi, desde criança eu ouço que quando se sonha com dente é morte. Só que no sonho, os dentes dele estavam sendo restaurados, então não era para morte aquela perca de dentes dele. E aí, naquela semana que eu sonhei isso, eu mandei mensagem para ele. Eu falei assim, olha, ora pela sua vida, porque o inimigo vai tentar tirar a sua vida. Eu falei assim, não sei ao certo se é com você, ou se é alguém perto de você, mas ora. Beleza, sabe o que você ouviu, você não dá ideia porque a pessoa tá falando? Ele só falou, tudo bem, ok. Naquela semana, ele sofreu um acidente de carro, ele capotou com o carro. E aquilo eu fiquei assustada. E a mãe dele me ligou contando, né? E eu ligando para ele. Aí depois me falaram que ele estava bem, que não foi nada grave, só foi um susto mesmo, mas ele estava bem. E eu peguei e mandei e falei com ele, falei, você lembra do sonho que eu tive? Pois é, olha aí a confirmação. Falei assim, com Deus a gente não se brinca. E aí ele voltou pro prédio, né? Ele ficou uns meses fora do prédio aqui, na minha cidade, depois ele voltou para cá. Ah, tá. Aí em 2022 a gente comemorou mais um ano de casados, já não estávamos juntos, né? Pois ele veio aqui, em casa, naquele dia 1º de dezembro, e me deu um beijo. E ó, gente, vocês acham que não, mas eles sentem, eles sofrem, tá? Depois que a gente tá junto, que a gente reatou, que a gente voltou, né, que reconciliou, eu perguntei pra ele, falei assim, aquela vez, dia 1º de dezembro que você veio aqui em casa, você tinha lembrado do nosso aniversário de casamento? Ele virou pra mim e falou assim, eu nunca esqueci. Eu nunca esqueci. E ele sempre falou que ele nunca foi bom de data. Só que todo ano ele faz questão de comemorar o nosso casamento, o nosso aniversário de casamento. Ele não esquece. E aí aquilo pra mim, assim, aí a gente fica se perguntando, será que as nossas orações tá tendo resultado? Será que eles sentem quando a gente ora? No ano de 2022, no final do ano de 2022, ele voltou pro prédio, né? Depois que ele capotou com o carro. E ele tentou se aproximar. E nisso que ele tentou se aproximar, eu pedi a ele para poder me ajudar mais um pouco, né, em relação a financeiro. Falei com ele, eu preciso de mais ajuda, né, o meu seguro acabou, a pensão da menina não tá em dia, então estou passando de dificuldade em casa, ainda não consegui um emprego, que eu já tinha ido atrás de um emprego, não tinha conseguido. E aí eu pedi essa ajuda a ele. E teve um dia que eu pedi ajuda a ele, e ele falou assim que não tinha como ele me ajudar naquele final de semana. Eu fiquei muito chateada, mas muito chateada. Eu vomitei um monte de coisa em cima dele, principalmente algo que eu fiz contra o nosso casamento, né? Então, assim, aconteceu, né, de eu ter uma relação fora do casamento e eu vomitei isso em cima dele. Então aquilo foi muito doloroso, aquilo foi muito doído para ele e foi difícil para mim depois. Eu falei assim, Senhor, não era para mim ter falado dessa forma, não era para mim ter contado dessa forma, só que era algo que estava me fadigando muito, era algo que estava me machucando muito. E aquilo ele ficou doido, ele tentou contra a própria vida, ele veio no meu portão querendo explicações, que eu falasse para ele como que aconteceu, onde que foi, quanto tempo durou, né? E eu não queria ter contato nenhum com ele, porque eu sabia que ele estava nervoso. Falei, não, eu não quero conversar com você, não quero falar nada. E ele implorou no meu portão. A mesma humilhação que eu passei dentro do apartamento onde ele estava na época, que eu me humilhei, eu vi ele na situação que eu estava. Eu falei, como que as coisas mudam, né? Como que as situações elas mudam. E era ele que estava implorando para eu conversar. Ele fora de casa implorando para eu
conversar com ele, né? E eu não queria. E aquilo ali pra mim, eu até pensei em desistir, né, do casamento. Eu achei que pra mim que era o fim. Eu falei assim, eu acho que é a hora de eu sair de cena, de eu abrir mão e abandonar. Só que aí, Deus, ele sempre me vinha, né, com sonhos. E Deus mais uma vez me mostrou, ele falando que ia voltar para casa e que ele ia voltar para a igreja também. E aquilo foi acontecendo, né? E os dias foram se passando e ele querendo conversar comigo. E a gente marcava de conversar e ele falava assim que ele não conseguia, que toda vez que ele pensava, ele se sentia mal, ele sentia nojo, embrulho no estômago, né? E eu entendi ele de certa forma. E teve um dia que a gente sentou e conversou. Foi onde ele contou a parte dele, do que aconteceu. Eu contei a minha parte, né, de tudo que aconteceu. Ele me perdoou. E não foi do dia para a noite, né? Ele foi me perdoando aos poucos. Aos poucos ele conseguia conversar comigo, aos poucos ele conseguia olhar para mim. Tinha dia que ele vinha aqui em casa. Aí vinha um dia, depois sumiu o resto da semana. Aí tinha dia que ele conversava comigo numa boa e o resto da tarde não falava direito comigo mais. Me rejeitava. E a minha menina conversava com ele, falava com ele, pai, volta para casa, isso e aquilo. Ele falava que não era a casa dele mais, sabe? Então essas coisas me machucavam muito. Eu falava, Senhor, por que o Senhor me fala o contrário? E o que eu tô vendo não é nada daquilo que o Senhor me entregou, sabe? Eu me sentia muito mal. E aí ele foi tentando se aproximar. Virei o ano de 2022 para 2023, eu trabalhando e ele também trabalhando. E aí foi onde ele foi, né? Tentou mais aproximação, não falava que amava, mas ele tentava se manter perto, tentava ter mais contato. E olha como o inimigo ele é sujo. Eu não tinha interesse de conhecer ninguém, né? Eu não tinha vontade de conversar com ninguém, de conhecer homem nenhum, não tinha. O que aconteceu na minha vida? Apareceu uma pessoa lá do meu passado, lá da minha juventude, da minha adolescência, na verdade. Eu tinha 15 anos quando eu me relacionei com um rapazinho, né? Esse rapaz veio, conversou comigo, e eu conversando com ele, aquilo foi despertando algo. E na época, né, com esse rapaz, eu não quis que prolongasse o relacionamento, né? E aí me veio isso na mente, poxa, lá atrás não deu certo, mas é que agora dá, né? E nisso, meu marido já se aproximando de mim e por conta desse rapaz eu não conseguia ver essa aproximação do meu marido. Eu achava que ele ia me levar a banho-maria, sabe? Eu achava que meu marido ia me levar a banho-maria, porque no início do namoro era assim. E aí eu comecei a me envolver com esse rapaz. Eu cheguei a me encontrar com esse rapaz, né? E aí, ali a gente conversou, ali a gente falou sobre a gente ter alguma coisa. E aí eu falei pra ele que eu tava orando pelo meu marido, né? Orando pelo meu casamento. E aí ele pegou e falou assim, quem sabe, se agora não é a hora da gente tentar a nossa vez, né? Porque a gente teve um relacionamento lá atrás. Falei, olha, Deus até agora ele me mostrou uma coisa. Então, eu não sei o que Deus está querendo de mim. Eu falava com ele, eu vou orar a Deus. E a gente começou a lhe orar. Um dos detalhes do meu sonho não, perdão, do meu deserto, vocês lembram que eu falei com vocês que eu fui juntada com o pai da minha filha, né? A gente se separou porque ele conheceu uma mulher, se apaixonou, aí quis terminar com a família e ficar com essa mulher. E assim eu fiz, eu não lutei pelo meu casamento, não lutei pelo meu marido na época, né? Deixei pra lá. E quando foi em abril, ele se aproximou mais da filha dele, né? E ali eu convidei a ele para um batismo, que eu tomei a decisão de batizar. Eu falei que eu ia me batizar em dezembro de 2022. Só que eu acabei não me batizando, eu adiei, porque eu falava com Deus que eu queria me batizar com meu marido.
E acabou que eu não me batizei. Só que em 2023, eu tive um sonho, que eu estava numa igreja e tinha uma pessoa que é muito querida minha, que estava na frente dessa igreja. E aí eu entendi que era naquela igreja ali que eu tinha que me batizar novamente, né? E aí eu olhava pro lado para ver se eu via meu marido e eu não via meu marido. Só que aí a pessoa falou assim: você quer falar algo para a igreja antes de você se batizar? E eu falava assim: eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Jamais se afastem da presença do Senhor. Não vale a pena. E aí ali eu acordei no sonho, né? Então, quando foi em 2023, eu tomei a decisão de me batizar. Eu falei para Deus, falei: Senhor, eu quero meu batismo. E em 2022, o meu pastor, ele me deu uma roupa para batismo. E ele falou: Francela, eu tô esperando o seu batismo. Quando eu peguei aquele roupão, eu falei com o meu pastor assim, eu falei assim: Senhor, falei assim: pastor, eu vou me batizar, mas eu não vou estar sozinha no tanque, não. Eu falei com o meu pastor desse jeito. E quando foi em abril do ano passado agora, 2023, eu tomei a decisão de batizar. E eu achando que eu tomando uma decisão de batizar, meu marido ia querer vir junto, né? Como ele já estava se aproximando, eu falei assim: quem sabe, né? Ele não desperta e fala assim: o que eu estou fazendo na minha vida? Vou buscar Deus também e vou me batizar também. Mas não foi o que aconteceu, né? Foram chegando o dia do meu batismo, convidei ele, convidei a família dele, a mãe dele, né? E todos os meus amigos, a minha família. E aí, convidei o pai da minha filha também para estar indo, porque eu tinha chamado a minha filha para batizar comigo. Aí eu falei assim: Sofia, você não quer batizar com a mamãe? Ela: não, mãe, não sei o quê. Aí, beleza. Aí um dia, no dia do meu batismo, no dia que aconteceu o batismo, eu entrei dentro do quarto e orei a Deus. Falei: Senhor, que tipo de mãe eu tô sendo? Falei assim: a minha filha, ela me vê louvando aqui dentro de casa, ela me pega orando dentro do quarto. Eu levo a minha filha para a tua casa, eu evangelizo, a gente lê a Bíblia juntas. A minha filha não quer receber um batismo, minha filha já com 10 anos, né? Ela entende da tua palavra. E ali eu conversei com Deus. E nisso eu orando a Deus, a minha filha bateu 3 vezes na porta do meu quarto me chamando. E aquilo eu pedi ela para esperar que eu estava orando. E de novo ela vinha, batia, eu pedi ela para esperar que eu estava orando. E na terceira vez que ela bateu, aí eu terminei minha oração e fui buscar saber ela o que ela queria, né? Eu falei assim: pode falar, minha filha, o que é? Ela falou assim: mãe, eu quero batizar. Eu falei assim: era isso que você estava batendo na minha porta? Ela falou: sim, eu quero batizar. Eu olhei para ela e falei assim: você tem certeza que você está querendo? Ela falou: sim. Eu falei assim: não é por mim, não é pelo seu pai, né? Ela falou: não, mamãe, eu quero batizar. Aí aquilo eu glorifiquei a Deus dentro de casa, orei a Deus e louvei a Ele. Aí no dia desse, aí assim que ela tomou a decisão, eu convidei o pai dela para ir, né? E eu e o pai dela, desde que a gente se separou, a gente nunca se deu bem, a gente não conversava direito. E sempre havia ali um resquício de uma rixazinha, vamos dizer, né? E naquele dia ali houve uma liberação de perdão, né? Que aí no meu batismo eu peguei e relatei, né, no meu batismo, que quando eu peguei o roupão da mão do pastor, que eu profetizei que eu não estaria sozinha no tanque. Quando eu falei isso com o pastor, eu estava falando do meu marido. Eu falei do meu marido, eu não falei da minha filha. Só que aí Deus, ele me recordou dessa fala minha. Eu falei assim: gente, quando eu falei do meu marido. Só que realmente eu não estou sozinha, minha filha vai batizar comigo. Aquilo foi uma surpresa para a igreja, porque eu não tinha falado com ninguém, como ela tinha decidido em cima da hora. Eu não comentei para ninguém, eu não falei para ninguém, nem para minha família eu tinha falado. E foi uma surpresa para todo mundo se emocionou, sabe? Foi a coisa mais linda, mais linda. E o pai dela estava lá, o pai dela católico, né? E o pai dela estava lá para ver aquilo, o pai dela amou participar desse momento. E naquele dia ali o pai dela me deu um abraço dentro da igreja. E o pai dela, assim que ele chegou na casa dele, acredita, né? Ele me mandou um texto me pedindo perdão por tudo que ele fez contra a família, né? Por ele ter feito o que fez, que ele se arrependia de muita coisa. Ele amava, assim, a mulher dele, mas
Ele sentia que ele precisava daquele abraço que ele me deu na igreja. E ele começou a comentar isso com amigos, né, com família. E, irmãos, eu ajudei a ele a lutar pela esposa dele. Eu ajudei. Depois que tudo aconteceu, né, houve de novo um desentendimento, mas eu não vou culpar ele, né? É falta de sabedoria mesmo. O inimigo ele tá aí mesmo para poder desfazer tudo que Deus faz, mas a gente tem que manter a nossa sabedoria em Cristo, né? E saber não revidar, e saber esperar no tempo de Deus. E eu fiquei grata a Deus por aquele momento. E eu falei com o pai da minha filha, eu falei assim, independente do que vai acontecer depois, eu falei, eu estou muito agradecida a Deus por tudo que você me falou, por tudo que eu ouvi da sua boca. Eu falei, eu orei por muitos anos para ouvir o que eu ouvi de você, sabe? O pedido de perdão, para ele dizer que ele se arrependeu. Ele é muito agradecido pela família dele, mas a forma que aconteceu, ele sentiu muito durante anos, né? Irmãos, ele chegou a confessar que eu não estou aqui para querer desfazer da mulher dele, nem nada do tipo. Só estou relatando qual é a visão, para vocês verem as coisas. Ele falou que logo depois que a gente se separou, mesmo lidando com a outra pessoa, ele sentiu o desejo de voltar. Então, assim, não desista do casamento de vocês. A outra pessoa, ela sente sim, tá? Então eu peguei e falei pra ele que não era pra ser, que hoje ele tava casado no papel, a aliança dele era com a esposa dele lá, que eu tive a mesma dúvida que ele teve em relação por quem lutar, né? Ele falou assim, eu cheguei a pensar se talvez Deus queria alguma coisa comigo, com você novamente. Falei, não, eu também tive essa mesma dúvida, falei pra ele. Falei, só que a sua aliança é com a sua esposa hoje. Falei, luta por ela, você ama ela. Eu falei, vocês estão passando por um momento difícil, eu também estou passando. Eu falei, a mesma dúvida que você teve, eu também tive, só que eu estou lutando pelo meu marido. E eu não abro mão dele mais. Eu abri mão de você, mas do meu marido eu não abro mão. Eu falei para ele, não guardo mágoa nenhuma de você. E foi uma bênção aqueles dias ali, né? E eu agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu. E voltando ao rapaz, né, que eu conheci não, que eu já conhecia, mas que a gente se reencontrou, né? Eu convidei esse rapaz, falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um jejum para obter a resposta de Deus, porque até um pastor chegar para ele e falar assim que eu era mulher para a vida dele, que Deus separou eu para ele, então se a gente estava se reencontrando de novo, era para a gente estar junto mesmo. Até isso, pastores falaram com ele, pastor falou com ele, né? Então eu falei assim, meu Deus, não é o Deus de confusão. Para que Deus fez eu orar até hoje pelo meu marido? Eu já estava a ponto de abrir mão do meu casamento por conta desse rapaz, né? E ali ele topou fazer o jejum comigo. Eu falei assim, eu jejuei de 10 dias. Durante 10 dias, fazer 10 horas durante 10 dias. Todos os dias a gente vai iniciar o jejum e vai 10 horas durante aquele dia, né? E ele topou. Ele era uma pessoa também que era da igreja, ele estava afastado. Ele falou assim, cara, eu nunca imaginei que alguém me faria fazer jejum tão cedo. Aí eu falei, vamos, Deus vai dar a resposta. No quarto dia, o meu marido ele veio me perguntando se eu estava conhecendo alguém, se eu estava conversando com alguém. Eu fui sincera. Eu não queria de imediato falar, mas depois eu fui sincera. Eu falei, eu tô. Aquilo para ele entrou em desespero. Ele falou assim, cara, eu tô conversando com você quase todos os dias, eu tô te ligando, tô fazendo vídeo chamado, conversando com você, não tá percebendo isso, você tá conversando com outra pessoa. Nossa, ele ficou muito chateado, muito chateado. Eu falei, cara, eu não sei o que você quer, eu falei com ele, eu tô confusa. Eu falei assim, poxa, quando você saiu de casa, você falou que você tava saindo, mas quando você tá voltando, já que você tá voltando, avisa que você tá voltando. Você me quer de novo, fala que você me quer, então. Eu falei pra ele. Falei, poxa, porque não é justo, né? Foi essas palavras que eu disse para ele, não é justo, eu tô orando por você já tem 10 meses, que eu tô orando por você, e eu até hoje eu tô sem ninguém, eu não conheci ninguém, esse rapaz que apareceu agora, né? E aquilo, ele ficou, assim, chateadíssimo, durante uma semana, ele, nossa, né? Ficou naquele auge de depressão. E aquilo eu continuei orando a Deus, continuei fazendo jejum. Antes de eu acabar o meu jejum, e eu fiz um propósito. Meu propósito acabou em dezembro de 2023 agora, que meu propósito era em prol da Camila Amorim. Não quero entrar em detalhes, mas quando eu fiz esse propósito para Deus, parece que foi uma chave. Sabe quando Ana pede um filho a Deus e Deus ele precisa de um sacerdote?
e a coisa ali casa. Eu não sei se tem a ver, sabe? Mas quando eu fiz esse propósito com Deus em relação a Camila Amorim, parece que foi uma chave que virou ali. E meu marido, ele voltou. Ele voltou para mim. Já tem 6 meses que a gente reatou, que a gente voltou, que a gente reconciliou, né? Que nosso relacionamento foi restaurado. Não está sendo fácil, não é fácil uma restauração. Meu marido, ele ainda não está na presença de Deus. Estamos em janeiro de 2023, de 2024, perdão. Janeiro de 2024. Meu marido ainda não se batizou, mas ele tem me acompanhado aos cultos. Ele tem ido com pouca frequência, mas ele vai. Sempre que dá, assim, ele vai, né? Ele ficou aqui em casa uma semana, final de 2023 agora, ouvindo louvores, ele louvava. Então, assim, eu acho que ele sentiu algo diferente dentro dele acontecer também. Então, Deus, ele tá fazendo. E eu não desacredito, sabe? Tem 6 meses que a gente tá junto novamente. E vocês lembram daquele número que ele me falou, que ele me traiu 334 vezes? Pois é. A gente voltou dia 16 de junho. E eu fiz as contas, meus irmãos, do dia 19 de julho a 16 de junho. 332 dias. A gente ficou separado. Então até isso Deus me mostrou. A quantidade de dias que a gente ia ficar separados. E eu não percebi. E eu não vi. Quando Deus mostrar, tem olhos espirituais. Tem olhos espirituais. E eu louvava tanto a Deus e falava o quanto Ele era bom. Bom de ter me mostrado tudo isso. Talvez no meu testemunho eu devo ter esquecido de algo, mas eu acredito que o que foi importante eu relatei aqui. E Deus, ele tá fazendo. O meu marido, ele fala que me ama. E ele fala que todas as vezes ele ficava dentro da casa dele incomodado. Ele falou pra mim que quando ele tava com a outra pessoa, ele não sentia vontade de estar com aquela pessoa, que ele sentia vontade de estar perto de mim. Porque aquela pessoa morava na cidade para que ele foi, né? Ele não tá dentro de casa ainda comigo, porque ele tá trabalhando na cidade vizinha, ele tá dentro da casa da mãe dele, tá trabalhando na cidade vizinha. Ele tá esperando alguma coisa aqui na nossa cidade para ele vir para cá, né? Ou ele aluga uma casa onde ele tá, pra gente poder ir para lá, pra nossa família ir pra lá, que é uma cidade pequena, então não é fácil achar, né? Pra gente estar junto novamente. Mas assim, ele falou pra mim que a outra pessoa via que ele não gostava dela. A outra pessoa via que ele me amava, né? E ele não fazia questão de esconder muito isso. Ele falava assim, eu preferia ficar aqui no prédio, perto de vocês, do que estar lá na cidade de lá. Às vezes a pessoa se prontificava de pagar até minha passagem, eu jogava desculpa até nisso, que eu não tinha dinheiro para pagar passagem. A pessoa queria pagar até minha passagem, eu não queria ir, sabe? E ele me falava que muitas vezes ele vinha no portão de casa para conversar comigo, mas ele achava que tinha gente aqui dentro e ele não queria se magoar. E ele voltava para trás. O inimigo, ele coloca muita coisa na mente da pessoa. Então, assim, tudo que parece que não tá dando certo, tá dando certo. Só que o inimigo, ele faz a gente enxergar com os nossos olhos nus, né? A gente tem que enxergar com olhos espirituais. Sejam espirituais a todo momento e se entreguem a Deus de todo o coração, verdadeiramente. Levem a vida de vocês normal, façam o que vocês têm que fazer, façam academia, façam exercício físico, trabalhem, façam cursos, sabe? Mas não parem, a vida de vocês não parem. E assim, eu me tornei uma pessoa independente financeiramente, né? Comecei a trabalhar em outro emprego, uma empresa maravilhosa onde eu tô hoje, eu me encontro hoje, né? E assim, Deus, ele continua fazendo maravilhas, tá? E eu espero que, através do meu testemunho, vocês venham ter a experiência de vocês e provem ver como o Senhor é bom. O meu deserto durou 10 meses, mas poderia ter durado menos. Mas eu, às vezes, quis colocar as minhas mãos, e não é assim. Toda vez que a gente coloca as nossas mãos, a gente está atrasando o favor de Deus na nossa vida. Então, tirem a mão de vocês, tá? E assim, o inimigo todo momento vai tentar fazer vocês enxergarem com olhos naturais. Lembre-se que esse mundo, ele não é natural, ele é todo espiritual. A palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra carne e nem sangue, é contra principados e potestades. Tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Vocês vão vencer assim como eu venci, tá? Fiquem com Deus, beijo.